Quando encontrarmos buracos redondos, o que devemos fazer? Se você encontrar dois buracos redondos, ou quadrados, em um mesmo local numa pedra no chão, é sinal de que há uma grande probabilidade que tenha um tesouro enterrado em algum local aonde você está pisando ou deve ir. Nesse local você deve procurar um Manual do Caçador de Tesouros. Outro buraco redondo em alguma pedra quadrada, essa será provavelmente de redor no ângulo de 360 graus. Se os dois buracos estiverem numa parede, você deverá procurar direito ou à esquerda até encontrar, ali haverá uma ou duas sepulturas. Se você encontrar um bloco redondo com um sulco dentro, passe o dedo ao seu derredor e veja em qual direção que ele tem um sulco, ou uma fresta, indicando ou apontando a direção. Essa será a direção que você irá procurar, a tampa de entrada. Ali, terá um símbolo apontando a direção da onde você deve procurar o túmulo enterrado. Pode ser um poço, pode ser que ele esteja abaixo daquela pedra quadrada, pode ser um poço, pode ser uma foz, mas você poderá buscar a uma distância em torno ao derredor de 10 metros. Se não tiver um sinal apontando para uma direção, até 30 metros. A entrada tomou caverna geralmente fica embaixo da pedra quadrado quando ela está simbolizada ao lado da redonda. Se for um buraco de gesso, deve estar tapado em torno de 1,5 metros, 2 metros de profundidade, geralmente fica no lado oeste ou sudoeste. Quando for um poço e tiver uma barra nessa direção, ande naquela direção e sempre fica de olho no chão até encontrar. Se tiver um penhasco, geralmente está na vertical a entrada, e quando é na vertical da entrada no penhasco, geralmente são turnos com câmeras subterrâneas. Lhama. Símbolo de tesouro ou sepultura. Inca. Ou como podemos interpretar este tipo de sinal? Pré-incaico. Devemos saber como interpretar os sinais que ainda estão visíveis na área do sepultamento do tesouro. Por isso devemos montar um verdadeiro quebra-cabeças, que às vezes foi feito há milhares de anos atrás, e o desgaste de tal painel, com a ação e a degradação do tempo, nem sempre nos acracia com todos os contornos visíveis da história do local do sepultamento, o que nos diria se temos um tesouro ou se era somente Manual do Caçador de Tesouros. Um ato fúnebre e religioso de uma pessoa influente e rica. Se tem um tesouro, provavelmente estará com seus pertences juntados ao longo dos anos de sua vida inteira, no período passado, ou uma simples sepultura. Então, após um árduo trabalho e minuciosa atenção aos detalhes do painel a nos enviado, podemos finalmente analisar a céu aberto um trabalho digno de um verdadeiro artista. Por isso, sempre digo que os povos antigos tinham muito a nos ensinar com suas técnicas fúnebres milenares. Porém, hoje em dia, sabemos que, quanto mais riqueza de detalhes encontrarmos em um local, maior será a probabilidade de que ali pode haver algo de valor enterrado, mais corretamente, sepultado. Pois sabemos que na antiguidade, bem como hoje em dia, para termos uma lápide bem ornamentada, ou até um jazido familiar, com muitos detalhes, custa um valor bem expressivo em dinheiro, mesmo na nossa atualidade. Por isso, claramente, nos indica que aqui há um possível tesouro. Podemos admirar tamanha beleza dos artistas fúnebres do período antigo, o qual hoje não mais possuímos. Tal técnica realizado em argamassa, uma verdadeira obra de arte. Mas como podemos saber se existe e ao mesmo tempo encontrar este tal tesouro? Bom, em primeiro lugar, não sei se é uma regra geral, mas quando encontramos uma cena em um painel ou pedra com a semelhança de um animal, devemos observar a altura de sua cabeça ou imediação do seu pescoço. Se encontramos linhas, símbolos ou apenas manchas brancas e coloridas, sinais de pinturas rupestres, pois devido ao desgaste do Manual do Caçador de Tesouros tempo, eram figuras desenhadas, e agora se encontram apagadas, devido à ação do tempo. Não. Então o que devemos fazer, para recriar as nossas pistas, e sabermos se realmente temos, ou um local de tesouros, ou um simples sepultamento?
Conforme observamos, as pistas reconstruindo seus contornos, pontos, linhas e demais marcações, chegamos de fato ao painel acima reconstituído, nos mostrando sim, que de fato, é uma areia de enterro e sepultamento de tesouros antigos, mas como acima fiz referência aos albas e os incas, infelizmente, eu estava errado, e observando as figuras acima citadas, me demonstrou que pelos desenhos, aqui retratados, no painel acima, que é sim, uma civilização muito mais antiga, ainda, nos levando ao período pré-incaico, ou anterior a eles, ou seja, ao povo que alguns conhecem como híbridos, e alguns locais são conhecidos como o povo gentil, principalmente conhecidos de fato por esse nome no Peru, eram chamados assim, devido ao fato de terem corpo de ser humano e cabeça de cachorro, e outros seres. Estes mesmos tinham uma estatura de 70 centímetros de altura a 1,20 metros, aonde ainda se encontram muitos de seus esqueletos em vídeos no YouTube, fazendo referência a eles como tais, que ali viveram antes do grande alagamento, que não os matou completamente, mas sim em referência aos dois sóis, e depois a grande fome, por não terem alimentos suficientes de sua cadeia alimentar, e nem como produzi-los, aí começaram com o canibalismo, devorando uns aos outros, conforme sinais de perfurações encontrados em seus crânios, ali sepultados, dentro de depósitos, em cavernas em locais de difícil acesso, depositando milhares de ossos, todos depositados nesses locais, como se tivessem morridos neste mesmo local, sem um enterro fúnebre, fugindo totalmente à sua forma fúnebre de enterrar os seus mortos, conforme acima e aqui descrito, o que nos leva a questionar o seu verdadeiro fim, além da catástrofe, o que poderia ter ocasionado essa mudança de hábitos, e devido à altitude extrema e o frio no local, pois era uma área andina. Manual do Caçador de Tesouros. Nesta imagem abaixo, podemos ver um destes seres, bem retratado na mesma forma, como acima mencionado, e abaixo deles podemos também ter a noção de vários crânios ali sepultados, juntamente com o dito tesouro do povo gentil. Baseado nos fatos acima citados, agora devemos interpretar o painel e olhar a forma que os mesmos o guardam, o que estão guardando, aonde ele foi colocado, em que forma foi escondido, está dentro de um buraco, ou foi colocado dentro de um quarto. Abaixo de qual pedra está, tem uma pedra, marcando a entrada da sepultura. O quarto é uma alcova, ou é um quarto fúnebre somente, ou estará apenas escondido, dentro de uma pedra, com formato de botija, quadrada, ou terá a forma um baú, ou será em forma de um animal. Manual do Caçador de Tesouros. Nesta figura acima, temos a representação de um cachofre de bronze. Cachofre é um caixão todo feito em bronze ou latão batido, quadrado com forma triangular no seu inferior, o feito em bronze, e era usado por povos antigos. Seu peso variava, conforme o tamanho e a estatura de seu futuro morador, pesando de 350 a 700 kg, ou até algumas toneladas. No caso dos gigantes, através da figura acima, podemos ver, através da cunha, encravada dentro de uma pedra, abaixo do cachofre, nos mostra a direção do enterro do cachofre. A pedra, em forma de sarcófago, nos diz que o mesmo está sendo colocado dentro de uma pedra. Neste mesmo formato aqui descrito anteriormente, é o que devemos procurar na área do enterro. Manual do Caçador de Tesouros. E à sua esquerda, no meio do desenho, temos a imagem de um elefante, com o olhar voltado para o chão, nos dizendo que ali abaixo, na direção apontada por sua tromba, existe uma pequena abertura, ou um pequeno buraco, que nos dará acesso ao interior da sepultura. Em sua orelha direita podemos observar 3 pequenas botijas, que poderemos encontrar e retirar através deste pequeno orifício. Nesta imagem acima, que está situada à direita do painel do sepultamento, nos mostra que na boca da lhama, que ali existe uma entrada, que dará acesso ao quarto, ou câmara, do enterro fúnebre. Porém, se observarmos mais atentamente, na figura acima, na parte inferior, temos 2 entradas, como descritas abaixo, então sabemos que não tem
uma mais duas sepulturas, em forma de alcovas, ou seja, como acima temos, o sinal de ômega, em forma de porta, que nos diz, chegou ao local do enterro, e à esquerda do ômega, temos a letra A, gravado ao lado do ômega, nos diz o seguinte: você chegou ao fim de sua jornada, ou busca, à sua direita está enterrado uma pessoa estimada, por muitos, e à sua esquerda está enterrado, as suas economias, de uma vida inteira. E na parte superior do rosto acima, nos descreve que devemos subir rio acima, até encontrarmos uma cachoeira. No topo desta cachoeira, seguindo o rio acima, à sua esquerda, encontraremos uma bifurcação, e o encontro de dois arroios, com um rio. Siga então para a esquerda, uns 30 metros mais pelo tamanho da linha, na escala de 30, ou use a de 300, para um, encontrará um baú enterrado meio do rio abaixo, ou dentro de um montículo de pedras ou arreia. Manual do Caçador de Tesouros. Acima temos a imagem de um painel retratando a forma que este povo antigo armazenava seus pertences. Cão sentado. Imagem acima. Observamos que à esquerda, na parte inferior, temos uma pessoa de idade avançada, auxiliando a guardar vários objetos dentro de uma pedra em forma de botija à sua esquerda, a qual podemos observar estar com a boca aberta, com um símbolo de tesouro ou mais especificamente representando ouro, dentro de um círculo, ou como nos diz, na imediação tem ouro escondido, e mais acima nos mostra outros pertences pessoais, e ainda um sarcófago, sendo colocado dentro deste local, então além dos pertences provavelmente, dentro desta pedra, encontraram o seu antigo dono, sepultado junto, e podemos observar nas gravamos, que não são humanos mas sim híbridos. Seus significados na área de sepulturas e tesouros.